Bom dia! Mais uma Hora Sergipe está no ar, sempre levando as melhores informações do mercado imobiliário, arquitetura, decoração e construção. E é isso, né, gente? A gente está sempre trazendo as melhores novidades, inclusive, tá? Você que não viu alguns eventos que a gente cobriu fora ainda esse ano, tem muitos eventos que a gente ainda vai trazer de novidades. Vai lá, ó, no nosso YouTube aqui, ó, do Mora Sergipe, para você poder acompanhar. A gente esteve em Goiânia, no Casa Cor Goiás, Casa Cor Rio, Casa Cor São Paulo, né? Aqui no nosso estado, né? Aqui em Aracaju, na nossa capital, está acontecendo a Mostra Aracaju. Também teremos em breve também a Casa Cor. Tem muita coisa acontecendo. É claro que a gente vai estar presente para levar também essa dinâmica, né? E esse conceito, né? Que os profissionais da arquitetura e designers trazem para a gente, saber o que está rolando nesse mercado. E o mercado imobiliário está aí, a gente sempre está te atualizando, né, com tudo que está acontecendo, muitos lançamentos, a gente vai falar aqui na Barra dos Coqueiros, então aguarde, então ó, pega o seu café e vem se atualizar, porque esse é o seu programa do mercado imobiliário. Você aí de casa sabe qual é o papel do engenheiro na obra? É isso que a gente traz aqui no Mora Sergipe. E eu convidei o engenheiro Ítalo Ramon para falar um pouquinho, né, para a gente saber como é que é essa parceria junto com os arquitetos, como é que é o trabalho de engenheiro dentro de um projeto arquitetônico e também fora, né? Que você estava me explicando aqui de bastidores, tem muitas coisas, né? Seja bem-vindo, Ítalo. Muito obrigado, gente. Me conte, como é que é esse seu trabalho quando você recebe um projeto, né, arquitetônico e você está nessa parceria com o arquiteto? Inicialmente a gente faz análise desse projeto, né? Se tratando de reforma, inicialmente fazemos o planejamento desse projeto, porque nessa fase que a gente identifica todos os gargalos, os pontos críticos e todas as correções que devem ser feitas também nessa fase inicial desse projeto. Posteriormente, finalizando esse planejamento que a gente dá início à execução. Bacana, gente. E é muito importante a gente trazer essa temática para você aí de casa, porque até estava conversando aqui com o Ítalo, uma experiência própria, né? Quando eu fiz uma reforma na minha casa, claro que todo profissional, arquiteto, às vezes ele já tem uma equipe, ele indica, né, gente? Só que às vezes você quer fazer com uma outra equipe, você conhece outras pessoas para poder executar, né, o projeto do arquiteto. Mas eu vi, quando eu estava dentro de uma obra, como era de suma importância ter um engenheiro. Quando eu trouxe um engenheiro para gerenciar a minha obra, para poder tocar, né, e ter o entendimento total do projeto do arquiteto, assim, a obra andou, a obra fluiu e eu não tive todo problema. E assim, o que ia demorar um mês, a gente terminou em 12 dias, sabe? É importante, de fato, que o engenheiro faça esse acompanhamento. Essa conversa entre o engenheiro e o arquiteto é fundamental, de fato. O engenheiro vai assumir, é importante que ele tenha a sua equipe, uma equipe qualificada, né, para entregar um material, um produto, né, de qualidade. O engenheiro também ele vai assumir aí esse papel de planejamento, organização de todas as etapas, enfim. Muitos detalhes, né? Muitos detalhes, mas isso é muito importante. Você que está buscando reformar ou construir, gente, você precisa de uma equipe e lembre-se que é muito importante ter um engenheiro, porque você tira isso, sabe, dessa sua administração. E eu confesso, sabe, Ítalo, que assim, não é economia, é um investimento, porque a gente, às vezes na obra, a gente perde material, você derruba tudo que você gastou. Então, assim, são coisas que não é um custo a mais, né? É essencial. Se planeje, como o Ítalo falou, né? Eu acho que os profissionais de engenharia e arquitetura falam que tem que fazer um cronograma, você tem que ter um cronograma para você saber quanto você vai investir, quanto você vai gastar e se programar dentro disso. Quando a gente recebe o projeto arquitetônico, é a fase que a gente, além de fazer o planejamento, né, é a fase que a gente faz também o orçamento, né? O orçamento, o custo da obra, quanto que vai ficar esse custo. Porque o que acontece, até para a gente explicar, gente, precisa fazer mesmo, porque quando é um projeto arquitetônico de uma construção, vai muito material, né? A gente está falando aqui de uma casa, de um apartamento, mas o Ítalo aqui, ele faz obras públicas também, trabalha nesse sentido, então você imagina, a gente sabe o quanto, né, o material hoje está com preço elevado, né? A gente viu com esse momento que a gente passou aí de pandemia,
como o preço, tudo aumentou, né? Então, quer dizer, a gente tem que se programar, porque às vezes você fala assim, é só um banheiro, é só trocar um... Não é, gente, né? E como você mesmo falou, o custo de refazer algo, né, é 3 vezes maior. É o custo de refazer, então você está perdendo material, né? Você está perdendo a mão de obra 2 vezes, que foi para fazer, refazer, não é isso? Isso. Não, muito importante isso. Eu vou dar um exemplo real, humano, estou dando meu exemplo aqui para vocês, gente. Uma vez aconteceu comigo de eu montar uma cascata na minha casa. E aí, o que aconteceu? O arquiteto falou com o mestre de obras se ele tinha entendido, né? Eu não estava com engenheiro nessa época, foi aí que eu tive que chamar. E ele disse que tinha entendido. E aí eu fui lá e falei, olha, é assim, ainda conversei com ele, ele falou que tinha entendido. E aí, ou seja, gente, eu joguei fora argamassa, pedra natural, porque depois que tá colado, foi um problema. Então, assim, eu tive que refazer tudo de novo, porque quando eu cheguei em casa e eu fui ver a cascata, eu quase tive um ataque. A gente tá falando peças caras, né? A gente tá falando... Então, assim, toda a argamassa que foi utilizada é lixo, né? A gente sofre para aprender, mas eu espero que você não sofra, por isso que eu trouxe o Ítalo aqui. Bom, pra gente finalizar aqui, eu tava de bastidores conversando com o Ítalo, e ele falou para mim algo muito importante. Tem que ter o cronograma financeiro independente se de repente a pessoa só quer fazer uma pintura, né? As coisas podem acontecer dentro, a hora que vai pintar, ver uma parede, como você me falou. Exato. Né? E aí vai precisar de outros materiais. Dentro do planejamento você sabe todas as etapas e as fases da obra, né? Então, dentro desse planejamento você consegue fazer o cronograma físico-financeiro, você consegue fazer o custo total da sua obra também, que é bastante importante, para não ocasionar surpresas, né? E uma coisa que ele está falando de surpresa, que a gente estava aqui, tinha conversado antes, né, de começar a mostrar esse conteúdo para você aí de casa, mesmo que você, eu só vou pintar minha sala, sabe? E na hora que vem o pintor, ele fala, olha, essa parede tá estufada, tá mofada, tá com infiltração. Gente, já mudou o seu orçamento, não era só uma pintura, não é isso? É necessário que faça uma avaliação antes, né, uma avaliação técnica, para saber quais são de fato as necessidades, né? Uma reforma, ok, quer fazer o quê? Quero pintar. Vamos avaliar aqui essa parede para ver as condições, se a estrutura tá legal também. Não adianta depois que você estiver fazendo o seu serviço aí de acabamento e porventura aparece algum problema de estrutura, sim, né? Tem sim. que refazer a sua pintura novamente, enfim. Não adianta pintar se a parede estiver com algum defeito, então, ou seja, o custo que você ia ser só do pintor mais a tinta, né, ou textura, não sei o que você vai colocar, já vai mudar, porque daí você vai precisar de uma massa, vai precisar de massa acrílica, ele vai ter que lixar, o preço dele vai ser outro. Então, gente, é muito importante o que o Ítalo falou, faça uma análise, chama um bom profissional para poder avaliar, né? Eu digo isso porque, assim, a maioria dos clientes, eles contratam a equipe, o engenheiro ou o arquiteto só depois que acontecem as coisas, sim, né? Então é isso, tá, gente? Espero que você tenha curtido, tenha gostado. E a gente vai trazendo mais informações para você quando for construir sua casa ou reformar, saber desses detalhes. Super obrigada, viu, Ítalo? Eu que agradeço. Não sai daqui não, gente, que eu vou para um rápido intervalo, mas eu volto já já.